Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo que eu queria muito gravar a respeito desse assunto. Afinal, o que são os desigrejados? O movimento dos desigrejados é algo que está crescendo muito nos últimos dias. O que é o movimento dos desigrejados? Ser um desigrejado são aquelas pessoas que continuam professando a sua fé em Cristo, mas não estão ligados oficialmente a nenhuma instituição religiosa. Não estão em nenhuma igreja, como a gente vai falar no linguajar popular. Então, geralmente, esse tipo de pessoa que abre mão de participar, de fazer parte de um corpo físico, de uma instituição religiosa, são pessoas que geralmente se frustraram com alguma coisa na igreja. Aconteceu algo que o deixou triste ou que o decepcionou e que fez com que ele deixasse de participar de uma instituição religiosa, de uma igreja, tá? Primeiro eu quero pontuar que muitos casos são sérios de pessoas que realmente se decepcionaram com coisas grandes da igreja. Porque muitas pessoas estão decepcionadas com algo que viram na igreja. Porque por muitas vezes eles entraram na igreja ou entram na igreja pensando que é uma coisa, mas na verdade eles chegam lá e eles se deparam com outra coisa, certo? Então muitas pessoas se decepcionam com suas lideranças, com o jeito da igreja, com os irmãos, com o falar das pessoas, com muitas coisas. São muitos motivos pelos quais as pessoas se decepcionam com a igreja. E por isso que muitos deles optam por sair da igreja e começarem a professar a sua fé de forma isolada, em casa, sozinhos. Tá? Eles continuam dizendo que são evangélicos, mas eles não vão à igreja, tá bom? Eles não fazem parte de uma comunidade religiosa, de uma instituição, de uma igreja, tá bom? Eu quero te mostrar com esse vídeo porque o isolamento não é a resposta para a tua vida. Porque o isolamento não é a resposta final de Deus para a vida daquele que se tornou desigrejado, tá bom? Primeiro ponto que eu devo colocar aqui nesse vídeo é que a Bíblia, ela sempre vai apontar a igreja como um corpo. A Bíblia sempre vai apontar a igreja como se fosse vários membros, porém fazendo parte de um corpo. E quando uma pessoa está professando a fé em Cristo, mas está afastado de um grupo religioso, é como se fosse um membro amputado do corpo. Ele está isolado do restante do corpo. Então, nós somos um corpo em Cristo. E como dizemos que somos um corpo, se professamos a fé sozinhos, isoladamente. Segundo ponto, a Bíblia sempre vai apontar que nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. A Bíblia sempre vai nos ordenar isso. Todas as vezes que a Bíblia ela vai falar sobre a igreja de Cristo, ela sempre vai falar de um modo ao falar de um grupo em geral e nunca de pessoas isoladas, professando a fé sozinho, tá bom? A salvação é individual, porém a chegada até lá, ela acontece em grupo, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um suportando o outro. A Bíblia vai falar sobre os fortes e fracos, que os fortes devem suportar os fracos, e assim sucessivamente. Então, a Bíblia sempre vai apontar a igreja como um grupo de pessoas, e não como alguém isolado, tá bom? A Bíblia mesmo vai dizer que onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Ele não está dizendo ali, falando a respeito somente de números, mas ele está dizendo, quando há uma reunião de pessoas em meu nome, eu estarei no meio. Então, Deus se agrada de uma igreja reunida. Deus se agrada de um povo reunido. Isso não quer dizer que Deus não vai me ouvir sozinho, não. Mas que nós devemos fazer parte de um corpo. Nós devemos fazer parte de uma instituição. Essa é a vontade de Deus. Mais um ponto.
quando nós somos desigrejados, estamos afastados de uma instituição religiosa, como é que a gente vai prestar contas das nossas coisas? Eu fazer parte de uma instituição, isso me leva a ter uma necessidade de prestar contas aquilo que eu faço. Não somente para Deus. Claro que sim, o nosso alvo maior e o nosso pastor maior é Deus. E Ele é quem manda na nossa vida. Mas nós devemos, sim, prestar contas da nossa vida para com alguém, para com uma autoridade religiosa. Por quê? Porque às vezes, quando nós fazemos as coisas com o nosso querer, do nosso jeito, da nossa forma, é fácil. Porque nós iremos procurar a palavra que a gente gosta, nós iremos ouvir aquilo que a gente gosta, nós iremos fantasiar o evangelho, maquiar o evangelho do jeito que a gente quer. E quando nós somos confrontados com alguém que não vai falar aquilo que eu quero ouvir, é como se fosse alguém me confrontando. Então, quando eu me isolo, eu não tenho essa participação. Eu não sou confrontado por alguém, por uma palavra. Porque às vezes, por exemplo, eu vou para um culto e eu penso em ouvir uma palavra de conforto, mas Deus vai lá e manda alguém falar uma palavra dura, que bate de frente. Então, às vezes, não é uma palavra que eu estava querendo, mas é a palavra que eu estava precisando. Então, quando eu me isolo, eu vou ouvir aquilo que eu quero, eu vou escutar o que eu quero, eu vou ver o que eu quero, porque eu vou na internet e vou ver aquilo que chama a minha atenção e não aquilo que Deus quer para a minha vida, tá bom? Mais um ponto, porque isolar-se, ser desigrejado não é a resposta. Porque a Bíblia vai falar sobre pontos como Santa Ceia e como batismo nas águas. E esses pontos não fazem sentido nenhum com pessoas isoladas. Como é que se faz um batismo, por exemplo, se eu vivo sozinho dizendo que sirvo a Deus? Como é que é feito uma Santa Ceia, por exemplo, se eu não faço parte de uma comunidade religiosa? Então, são coisas como essas que devem ser feitas em grupo, em uma instituição, em pessoas em conjunto. Então, é nesses pontos que a gente deve imaginar e pensar e deve pontuar que a igreja ela precisa estar reunida. Eu preciso estar reunido com pessoas para verdadeiramente servir a Cristo, tá bom? Uma pessoa isolada é como uma brasa fora do braseiro. Cedo ou tarde ele vai se apagar. Uma pessoa que é desigrejado, ele é como uma brasa fora do fogo. Ele vai uma hora ou outra se apagar, porque ele está fora do local onde ele deveria estar. Outro ponto que eu devo falar, falta de correção. Quando eu estou longe da igreja, eu não sou corrigido pelos meus líderes. Eu não sou corrigido pelos aqueles que estão à minha frente, tá bom? Igreja, meu irmão, não é sobre eu receber, é sobre eu servir. E isso é que muitas pessoas devem colocar na cabeça. Ir à igreja não é sobre eu receber algo da parte de Deus. Ir à igreja é sobre eu me doar para fazer algo para Deus. Aí a gente vai para o ponto aqui. Muitas pessoas saíram não porque querem, mas porque tiveram coisas que aconteceram em sua vida, tiveram momentos em sua vida que ele viveu e não queria viver. Ele saiu da igreja por decepção, se decepcionou com aquilo que viveu lá na igreja. Então eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, nem tudo aquilo que a gente viveu significa que é uma regra. Às vezes, nós não devemos basear aquilo que nós acreditamos na nossa vivência própria. Às vezes eu posso ter uma experiência ruim na igreja, mas isso não significa que toda igreja é desse jeito. Não é porque eu tive uma experiência ruim, não é porque eu tive uma má decepção, ou até mesmo uma sucessão de decepções, que isso significa que todos são daquele jeito. Procure uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que tenha um bom líder, que realmente use com amor, que fala da palavra de Deus, que o seu objetivo seja levar pessoas para o céu. Então,
Procure isso, porque eu tenho certeza que as suas experiências pessoais não querem dizer que todo lugar, que toda igreja, que todo o evangelho é desse jeito, tá bom? Isso que é que a gente deve pontuar. Às vezes nós tivemos experiências ruins na nossa vida, mas isso não significa que tudo será desse jeito, tá bom? As experiências pessoais não querem dizer tudo. Às vezes nós devemos aprender com os erros alheios. E eu quero te dizer mais uma coisa. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. É feita de pessoas imperfeitas que reconhecem que há um perfeito maior do que todas as coisas. E eu não estou aqui passando pano para mau caratismo de líderes religiosos não, viu? Porque tem muitos líderes religiosos que realmente são mau caráteres e que estão barganhando através da fé e que estão ali não para pregar a palavra de Deus, mas para aproveitar das situações para ganhar a vida com a fé dos outros ou coisas do tipo. Pessoas charlatões, homens e mulheres que dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, mas que na verdade são lobos devoradores. Mas isso não significa que todos são desse jeito, tá bom? Então, você que é desigrejado, procure uma igreja séria, que tenha um bom líder, que pregue a palavra de Deus. E lembre sempre, a palavra de Deus, uma igreja bíblica, ela não prega aquilo que a gente quer ouvir, ela prega aquilo que nós precisamos ouvir. Desconfie muito dessas igrejas que pregam palavras bonitas, belas, mas que não nos levam para o céu, que nos levam para a perdição, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Isso aqui não é uma crítica pessoal aos desigrejados, tá bom? Quero mais uma vez pontuar que é entendível, eu entendo porque muitas pessoas saem da igreja por frustração de algo que viveu. Mas eu quero dizer a você com esse vídeo que o isolamento ele não é a resposta para a tua vida. Procure uma igreja séria, procure Deus, procure participar de um corpo, de uma igreja, de uma instituição religiosa, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.